Fala pessoal, tudo bem? Bom, o último vídeo que eu gravei foi sobre a resposta imune inata, a primeira parte, e nessa primeira parte a gente viu uma parte mais molecular, né, as moléculas envolvidas nessa resposta imune inata. Vimos também a presença de algumas estruturas nos micro-organismos justamente que vão ativar essas respostas imunológicas de maneira inata, e a gente também discutiu algumas diferenças entre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. Hoje, nessa segunda parte da resposta imune inata, vamos discutir as funções das principais células e como que elas trabalham na imunidade inata para que eu tenha uma imunidade funcionando de maneira adequada. Para a gente dar uma relembrada, né, das nossas barreiras naturais que a gente viu na semana passada, não, que a gente viu no vídeo anterior, eu tenho lá então as barreiras físicas e as barreiras químicas. A barreira física é aquela barreira que eu tenho, forma realmente uma barreira para não entrada de micro-organismos. Então eu tenho a pele e as mucosas. Nossas mucosas formam as células epiteliais quando juntas, formam essa barreira da não entrada de possíveis micro-organismos para tecidos mais profundos. E quando a gente fala de barreira química, essas barreiras químicas eu posso ter como exemplo as diferenças de pH, né, pH muito ácido ou pH muito alcalino, acabam sendo fatores que limitam o crescimento de determinados micro-organismos. A mesma coisa a temperatura, né? Se o micro-organismo está no nosso corpo, é porque ele gosta da temperatura aproximada de 37 graus Celsius. E aí, se eu tenho febre e isso aumenta, então acaba sendo que uma barreira química, uma barreira que vai limitar o crescimento de micro-organismo. E além disso, a gente viu também alguns fatores solúveis que estão envolvidos aqui nessas barreiras químicas. Todas essas barreiras, a barreira física e a barreira química, elas fazem então as nossas barreiras naturais. Natural porque está tudo pronto, né? Quando a gente já nasceu com a nossa pele, as nossas mucosas, a gente já nasceu com essas diferenças de pH em algumas regiões. Por exemplo, o pH da pele, por conta do sebo, gira em torno de 3 e 5, e isso é um fator limitante para o crescimento de micro-organismo. Então, todas essas coisas a gente fala que pertencem também à resposta imune inata. Bom, daí o que acontece quando eu tenho lá a presença de micro-organismos, né, devido a um corte na minha pele, né? Eu tenho a presença de algumas células que vão fazer o reconhecimento desses micro-organismos, e a partir daí tem uma resposta imunológica. E hoje a gente vai ver justamente essas células que estão participando, certo? Bom, as principais células então da resposta imune inata, eu tenho os neutrófilos, que são células consideradas polimorfonucleadas, porque o núcleo delas, a aparência do núcleo é como se ele tivesse três. Aqui nesse desenho eu tenho 3 lobos, ó. Então, por isso que ela é chamada de polimorfonucleada, porque a aparência dela é que como se o núcleo tivesse 3 ou 5 núcleos, dependendo da microscopia do neutrófilo. Quando você olha, você vê até 5 lobos em alguns núcleos dos neutrófilos. Além dos neutrófilos, a gente tem ainda os macrófagos e as células NK. Esse NK é de natural killer, ou assassina natural. Então a gente vai discorrer ao longo dos próximos slides como funcionam essas três principais células da resposta imune inata. E após a gente explicar um pouquinho sobre essas células, eu vou acabar enfocando, direcionando para outras células que também participam da resposta imune inata, mas principalmente essas 3. Bora lá. Primeira célula, primeira população que eu queria falar para vocês, são os neutrófilos. Os neutrófilos é a população que é mais abundante dentre todos os leucócitos, né? Entre os leucócitos circulantes, né? Todos eles, leucócitos são os glóbulos brancos. Cerca de 50% a 70% são de neutrófilos. Então, os neutrófilos, por dia, se a gente quiser ter uma ideia, a gente tem uma produção mais ou menos de 50 bilhões de neutrófilos, que pode chegar até 100 bilhões.
E durante o processo infeccioso, quando a gente está doente, isso aumenta ainda mais, pode ter um aumento de até 10 vezes mais do que esse valor que eu acabei de falar. E por que isso, né? Porque essas células também elas acabam morrendo, né? A vida útil de um neutrófilo é de 6 a 8 horas. Então ele não vive muito. Então por isso que a produção diária dele acaba sendo exacerbada. E durante o processo de inflamação, o processo inflamatório, ele pode viver até 48 horas. E para esses neutrófilos serem produzidos, né, como é um leucócito, ele é produzido na medula óssea. E para ele ser produzido, para ele ser estimulado, para que sua produção seja estimulada, eu preciso ter um elemento muito importante, que é o fator estimulador de colônia de granulócitos, que eu posso chamar pela sigla que é o GCFS. GCSF. Então, esse fator estimulador de colônia de granulócitos é que lá na medula óssea estimula que eu tenha essa diferenciação das células para esses granulócitos, então, no caso, formando mais neutrófilos. Os neutrófilos, eles acabam, como você tem eles em maior quantidade na corrente sanguínea, são os primeiros que chegam, né, eles medeiam essas fases mais iniciais da resposta inflamatória, então são os primeiros ali que chegam. No foco infeccioso. Uma característica importante não, né? Curiosa, né, que eu lembrei agora sobre os neutrófilos, é que durante a noite, né, enquanto a gente dorme, a superfície do olho ela é limpa, né, por neutrófilos. E esses neutrófilos acabam, subsequentemente, morrendo ali naquele compartimento externo. E isso ajuda a fazer aquela secreção que a gente tem pela manhã, né, nos olhos, por conta, logicamente, de algumas bactérias que foram fagocitadas e a presença desses neutrófilos ali. Bom, e o que esses neutrófilos fazem, né? Já que eles têm essa grande quantidade de neutrófilos, o que eles podem fazer? Então, os neutrófilos, eles têm algumas funções, né, efetoras importantes, como durante muito tempo os imunologistas achavam que os neutrófilos basicamente faziam fagocitose. Hoje a gente sabe que, além do processo de fagocitose, que é quando a célula ela projeta a membrana dela, capta um micro-organismo e puxa para dentro para processar aquele micro-organismo, para destruir aquele micro-organismo, além desse processo que é a fagocitose, já foi visto que os neutrófilos eles podem fazer o processo de degranulação, eles jogam alguns grânulos no micro-organismo, sem necessariamente fagocitar esse micro-organismo. E além disso, foi descoberto também que os neutrófilos eles produzem certas armadilhas, que são chamadas de NETs. Essa sigla aqui, ó, NET vem do inglês, aqui ó, em azul. Então são armadilhas extracelulares de neutrófilos. É como se o neutrófilo jogasse, né, uma rede, e essa rede fosse para capturar micro-organismos, principalmente da corrente sanguínea. Bom, mas bora ver como é que isso funciona melhor. Os neutrófilos, como eu falei antes, eles fazem o processo de fagocitose, né? Aqui eu tenho o desenho justamente de bactérias sendo fagocitadas pelo neutrófilo, lembrando que esse reconhecimento é feito como, né? No micro-organismo eu tenho a presença daqueles padrões moleculares associados aos patógenos, que são os PAMPs, lembra que a gente viu na primeira parte da aula de imunidade inata? E para que haja o reconhecimento do PAMP ou dos PAMPs no micro-organismo, as células fagocitárias precisam de receptores que reconheçam esses padrões. Então, os neutrófilos possuem esses receptores na superfície deles de reconhecimento de padrões, dos padrões dos micro-organismos. E aí, quando isso é fagocitado, esses grânulos que estão dentro do neutrófilo, que são compostos basicamente, né, de proteases, espécies reativas de oxigênio, catepsinas, defensinas, lactoferrina, lisozima, são estruturas que vão degradar esses micro-organismos fagocitados para destruir e ajudar no processo de eliminação desses patógenos no foco infeccioso. Então, a fagocitose é muito importante, uma atividade muito importante que os neutrófilos desempenham na nossa fisiologia.
Além da fagocitose, a gente também tem o processo de degranulação ou desgranulação, aí depende como você quiser falar. É quando o neutrófilo ele joga o conteúdo dos seus grânulos sobre os micro-organismos e vai ter uma atividade no meio extracelular. Então você tem uma degradação do micro-organismo fora da célula, ou seja, o macrófago pode tanto fazer o processo de fagocitose, que ele ingere aquele micro-organismo e destrói dentro dele, ou ele degranula sobre o micro-organismo e isso acaba sendo tóxico para esse micro-organismo e acaba ajudando na morte desse micro-organismo. E o outro papel, ou melhor, a outra função efetora do neutrófilo é justamente essas nets que eu falei no slide anterior, que são essas armadilhas. Então essas nets, elas são do que elas são feitas, né? Elas são feitas de trechos de DNA em uma configuração, né, que é semelhante a uma rede que o neutrófilo joga ali na corrente sanguínea justamente no intuito de capturar micro-organismos. E essas nets, né, esses pedaços de DNA, eles são cobertos com proteases, histonas e outras moléculas que são tóxicas e matam o micro-organismo, também fora do neutrófilo. Então tá aí o papel dessas células que antigamente a gente achava que eram só células capazes de fazer o processo de fagocitose e hoje a gente sabe que além da fagocitose, essas células ainda fazem processos de degranulação e a produção dessas nets, que são essas armadilhas extracelulares. Beleza, meu povo? Acho que sim, né? Falando agora de uma outra célula fagocitária, que também é bem importante, que são os macrófagos. Os macrófagos, diferente dos neutrófilos, a gente não encontra eles na corrente sanguínea. O que a gente encontra são as células precursoras dos macrófagos, que são os monócitos. Então, os macrófagos eles são encontrados na maioria dos nossos tecidos e nos órgãos linfóides, e aí a gente acaba chamando esses macrófagos de macrófagos residentes, né? Eles chegaram lá na forma de monócito e se instalaram nesse tecido e se desenvolveram, se diferenciaram em macrófagos e agora são os macrófagos residentes. Aqui eu já falei, né? Esse segundo item, que é justamente a forma madura do monócito, do macrófago. Então, o monócito é aquela célula que circula. E além disso, assim como o neutrófilo, o macrófago, por ser uma célula fagocitária, ela possui vários receptores de reconhecimento do quê? De padrões. Que padrões? Os padrões moleculares associados aos patógenos nos micro-organismos. Então, justamente para fazer o processo de fagocitose. Pois bem, falado isso, quais são as funções efetoras dos macrófagos? Então, os macrófagos, como eu já falei, eles fazem o processo de fagocitose, tanto de micro-organismo quanto de células que estão morrendo, como células apoptóticas. Auxilia a induzir inflamação, que a gente vai ver na aula de inflamação que os macrófagos são importantes, porque eles liberam citocinas e quimiocinas importantes para o início e continuidade do processo inflamatório. E, além disso, alguns macrófagos promovem o reparo tecidual daqueles tecidos que foram lesionados, promovendo então angiogênese e fibrose daquele tecido. Isso, os macrófagos, como eu falei antes, né, ele tem que estar localizado em vários tecidos do meu corpo. Então, esses macrófagos que estão espalhados pelos meus tecidos, eles recebem nomes diferentes de acordo com as suas especializações naquele tecido. Então, por exemplo, macrófagos que vivem no fígado, eles recebem o nome de células de Kupffer. Macrófago do cérebro, que formam ali a micróglia, recebem justamente células da micróglia, ou glia. Eu ainda tenho macrófagos que vivem nos ossos, são os osteoclastos. Macrófagos encontrados na pele, chamados de células de Langerhans. E os macrófagos que são encontrados nos pulmões são chamados de macrófagos alveolares. Então, nesses tecidos, quando a gente se encontra macrófagos lá, nesses tecidos, os macrófagos recebem nomes de acordo da onde esse macrófago residente mora. Certo? Que a gente sabe, por enquanto, são esses nomes de macrófagos. Quando a gente fala de macrófago no tecido linfóide, né, no caso do linfonodo, a gente encontra macrófago, principalmente, a gente encontra macrófago no linfonodo todo, mas principalmente no seio marginal
que é justamente esse local por onde eu tenho uma movimentação, a circulação das nossas células. Tanto é que a célula dendrítica, micro-organismos que são drenados por linfonodo entram por aqui, né? E aí eles vão se espalhar justamente por esse seio marginal e a gente acaba encontrando uma quantidade boa de macrófagos por aqui. Além desse local, tenho também os cordões medulares, que é essa região aqui que é um pouco mais central do linfonodo. Então é rica também em macrófagos. Então aqui só para esse slide só para mostrar a localização do macrófago no linfonodo, no tecido linfóide, secundário no caso. Os macrófagos, né, ele pode, eu falei lá anteriormente que uma das principais funções do macrófago é fazer justamente o processo de fagocitose, né, para destruir aqueles micro-organismos que estão ali fazendo o processo infeccioso. Para isso, o macrófago ele vai fazer uma ativação que é chamada de ativação clássica. Por que é clássica? Né? Porque classicamente os macrófagos, quando foram descobertos, eles foram definidos como células fagocitárias, né? E que essa ativação clássica ela acaba se dando pela presença dos micro-organismos. Então esses micro-organismos possuem esses produtos microbianos, né, que são esses PAMPs, e ainda, além disso eu também tenho a presença de citocinas como o interferon gama. Como eu tenho produtos microbianos, citocina como interferon gama, o que acontece? Na presença do monócito, que é justamente a parte que circula no sangue, né? Porque o macrófago a gente não acha no sangue, e sim o monócito. Quando o monócito passa para o tecido e encontra esses produtos microbianos ou interferon gama, ele vai ativar do seu modo clássico. E aí esse macrófago que é ativado de maneira clássica, ele é chamado de macrófago M1. E esse macrófago M1, então, ele passa a produzir citocinas como IL-1, IL-6, IL-12, quimiocinas. Essas citocinas e essas quimiocinas estão envolvidas no processo de recrutamento de leucócitos, de mais leucócitos, justamente para resolver aquele processo. Então, as citocinas são envolvidas no processo de inflamação, promovendo e aumentando ainda mais a inflamação, e elas acabam ajudando na eliminação dos micro-organismos, porque aí produz a fagocitose, e aí produz essas citocinas, e cada vez mais recrutando mais células para aquele local do foco infeccioso. Por um outro lado, quando esses monócitos entram em contato com essas outras citocinas, como IL-4, IL-13, IL-13, devido à presença de outros tipos de organismos, eu tenho a diferenciação desse monócito para um perfil que é chamado de M2. E nesse perfil M2, eu vou ter a produção de IL-10 e TGF-beta. E essas citocinas, elas acabam então fazendo o quê? Né? Elas promovem a cicatrização daquele tecido que está lesionado e, consequentemente, vai levar a um remodelamento e reparo daquele tecido. Então, o macrófago M2 ele induz a formação de tecido fibroso por meio de fatores de crescimento que são secretados e que estimula a proliferação de fibroblastos. Por isso que você acaba tendo esse remodelamento e reparo tecidual. E aí vou ter também síntese de colágeno, formação de novos vasos. Então, tudo isso é o macrófago M2 que faz. Ou a gente pode chamar também o macrófago M2 que o monócito sofreu uma ativação alternativa. Então, quando o monócito sofre uma ativação clássica, eu tenho origem aos macrófagos M1, que são aqueles clássicos que a gente vai falar mais dele ao longo do nosso curso. E quando eu tenho a presença de outras citocinas, como IL-4 e IL-13, eu vou ter uma ativação que é chamada de alternativa. Esse macrófago passa então para ser um perfil macrófago M2, produtor de IL-10 TGF-beta, cujo qual vai levar a cicatrização e remodelamento daquele tecido que foi danificado. Beleza, meu povo? Bom, falando de outra célula, deixa eu beber um gole d'água antes. Falando de outra célula que também é muito interessante, muito importante, são as células NK, ou Natural Killer, que é a assassina natural, né? Essa célula NK, ela é uma célula que constitui de 5 a 15% das células do sangue e do baço.
porém elas são mais raras em outros órgãos linfóides. Essas células também ela tem uma grande quantidade no fígado e no útero de mulheres que estão grávidas. Isso porque na gravidez o feto que está sendo ali gerado ele tem características do pai e da mãe, né? Então eu tenho células NK ali justamente porque existem o fenótipo do pai no útero da mãe ali que está gerando aquele neném. Então qualquer dia mais para frente, dependendo do meu tempo, eu faço uma aula sobre imunologia da gestação. Inclusive, tem alguns casos que algumas mulheres têm abortamento de repetição justamente pela célula NK. Mas aí, se eu montar essa aula de imunologia da gestação, a gente vai ver um pouco melhor sobre isso. Além disso, essa célula NK, se der uma olhada nela, ela tem vários grânulos. Olha aqui o citoplasma dela como é. Tem vários grânulos com esse conteúdo que é hidrolítico, né? Só que diferente do macrófago, né, a célula NK ela não fagocita, então ela despeja esses grânulos sobre células infectadas. Porque o que a NK faz basicamente? Né? Um dos principais papéis da NK é justamente quando eu tenho uma infecção por um vírus, e a gente sabe que os vírus, as infecções virais, sempre são intracelulares, então os vírus obrigatoriamente são intracelulares. E na resposta imunológica, uma resposta mais rápida, que é a resposta de células natural killer, essas células elas não têm como salvar a célula infectada. Por exemplo, tem uma célula do fígado infectada por o vírus da hepatite B, sei lá, o hepatócito está contaminado. Não tem como a célula NK ou qualquer outro tipo de recurso arrancar o vírus de dentro do hepatócito. A única solução para esse hepatócito é a morte dele. Então a NK ela faz essa morte inicial. Então no começo as células NK, no começo da infecção, são as primeiras a trabalharem para destruir essas células infectadas por um micro-organismo intracelular. Eu dei exemplo do vírus, mas pode ser qualquer micro-organismo cuja infecção seja intracelular. Outro mecanismo importante que a NK faz, que é de matar a célula infectada pelos intracelulares, ela também mata as células tumorais. Então a célula NK ela também tem esse potencial de matar as células, que são as células cancerosas ou células tumorais. Nós temos uma resposta imunológica aos tumores e a NK ela também faz isso. Qualquer dia também monto uma videoaula sobre imunologia dos tumores. E aí a gente vai ver a participação das células NK, a participação das células TCD8 para eliminação daquele tumor. Mas, pois bem, bora ver aqui o que essa célula NK faz como função efetora. Né? Como eu falei antes, elas destroem as células-alvo, né, que são infectadas por micro-organismos ou aquelas células transformadas, né? Célula transformada, sempre célula que virou um tumor. Era uma coisa e se transformou, agora não é mais uma célula normal, é uma célula transformada. E também, além disso, a célula NK ela ativa macrófagos para a destruição de micro-organismos que esses macrófagos tenham fagocitado. A gente vai ver como é que isso funciona, né? Quando o macrófago faz o processo de fagocitose, aqui o macrófago já fez fagocitose. Então o macrófago, ele inicialmente fez a fagocitose, ele começa a produzir algumas citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo IL-12. Essa IL-12 ela vai influenciar na NK, porque a NK acaba tendo um receptor para IL-12 aqui. Essa célula NK, ao receber a IL-12, ela passa a produzir uma outra citocina, que é o interferon gama. E este interferon gama vai ter um efeito no macrófago, porque o macrófago ele tem um receptor para o interferon gama. E quando esse interferon gama chega no receptor do macrófago, o macrófago se ativa. Então os macrófagos, não é que os macrófagos não estão fagocitando, eles fagocitam. Mas quando eles recebem o interferon gama, é como se esse interferon gama desse uma injeção de ânimo no macrófago. Então ele passa a produzir mais fatores que vão digerir melhor esse micro-organismo fagocitado. E tem uma próxima aula, se não me engano, é a aula de inflamação. A gente vai falar um pouco mais de como o macrófago destrói aquilo que ele fagocitou. Quais são os eventos que acontecem para a destruição do patógeno. Mas aqui, o que eu quero que fique claro é que a NK
recebe a IL-12 do macrófago, porque ele está fagocitando, então ele está tendo já a produção de algumas citocinas. Essa NK, então, ativada, ela passa a sintetizar e secretar o interferon gama, e o macrófago vai se utilizar desse interferon gama ficando mais potente. Ele ficando mais potente, ele tem o potencial de eliminar melhor o micro-organismo que foi fagocitado. Beleza, gente? Continuando aqui. A NK, né? Como é que a NK funciona, então, para que no processo de destruição de uma célula-alvo infectada? A NK, ela tem dois receptores muito importantes. Um deles, que é esse verdinho aqui, ó, a gente chama ele de receptor de ativação. E do lado de cá eu tenho outro receptor que eu dei o nome de receptor de inibição. E essa célula ela pode se ligar aos ligandes, né? Esses receptores ligam determinados ligandes em células quaisquer. Então, se eu tenho, por exemplo, uma célula qualquer aqui e ela não está infectada, tanto é que essa célula está escrita célula normal, normal porque ela está normal. E a gente sabe que toda célula normal ela e que possui núcleo, vou falar disso em uma próxima aula ainda, elas expõem em sua membrana uma estrutura, que é uma molécula, que é chamado de MHC. Aqui, ó, e aqui, ó, outro MHC aqui, ó. Esse MHC, tá vendo que está escrito aqui MHC1? É o MHC de classe 1. Toda célula nucleada possui MHC de classe 1. Então, o que acontece? Quando a célula NK faz o contato com a célula normal e o seu receptor de ativação se liga ao ligante de NK, que é esse roxinho, e o receptor de inibição se liga ao MHC de classe 1, o que é que vocês acham que vai acontecer com essa célula NK? Ela vai ser ativada ou ela vai ser inibida? Já que os dois receptores foram engajados ao mesmo tempo. Né? Pensem um pouquinho. Enquanto eu apago esse monte de rabisqueira que eu fiz aqui. Ó. Então, gente, a célula NK, como a gente vai ligar essa célula NK ao mesmo tempo, o receptor de ativação e o receptor de inibição, o que vocês acham? A célula NK ela vai ser inibida ou ela vai ser ativada? Tcharam! Bom, antes de falar, vou ver algumas coisas aqui como a NK trabalha, né? Então aqui, como a gente pode ver nesse próximo slide, eu estou vendo que eu tenho duas células e aqui escrito aqui embaixo eu tenho mostrando que as células são células normais. E se eu tenho por acaso uma célula NK passando por aí, fazendo seu processo de vigilância imunológica, passando por aí e ela encontra uma célula normal. E aí, célula, como é que você está? Tudo bem com você? Ligou o quê? Receptor de ativação e receptor de inibição ao mesmo tempo. O que vai acontecer com essa célula NK? Que eu fiz a suspense no slide anterior e não falei, né? Então, quando liga os dois receptores ao mesmo tempo, a célula NK recebe um sinal de inibição. Então, ela não é ativada. Porque a célula aqui de baixo, essas duas aqui, são células o quê? Normais. Aí a NK vai na próxima célula. E aí, você, minha querida, como é que você está? Ah, fala para a NK, tudo bem. Tanto é que eu te forneci aqui o receptor o ligante para a NK, para ligar no receptor de ativação, e ao mesmo tempo o MHC de classe 1 para ligar no receptor de inibição. Então a célula NK vai ser inibida, ou seja, quando tem as duas ligações, a célula natural killer vai ser sempre inibida. E aí a célula NK vai embora. Tchau, célula NK. Foi-se. Outra situação. Próxima situação, a gente vê aqui ó, que eu tenho uma célula, essa do lado esquerdo aqui, é uma célula que está normal, né? Bonitinha aqui, ó, que nem a outra do slide anterior. E do lado dela eu tenho uma célula infectada por um micro-organismo intracelular. Se eu observar aqui no interior da célula, eu vejo que tem umas partículas aqui dentro, né? E se a gente notar também, eu vejo que essa célula, alguns vírus fazem com que as células percam o MHC dela, o MHC de classe 1. Eu vejo aqui que tem uma redução desse MHC quando eu comparo com a célula normal aqui do lado, né? Essa normal tem muito mais moléculas de MHC na sua superfície quando eu comparo com essa outra que está infectada. Bom, como é que isso funciona? Como que a NK faz o reconhecimento? Então a NK vem, passa por essa célula que é uma célula normal, verifica que está tudo ok,
porque ela tem fornecer os dois ligantes ali para ligar no ativação e no receptor de inibição. A célula NK ela recebe um sinal para não ser ativada, né, o sinal negativo, nem está aqui. Essa célula então passa para outra célula que está infectada, alguma coisa acontece. Ou melhor, alguma coisa não acontece. Eu não tenho aqui, ó, o MHC para ser ligado no receptor de inibição da NK. Consequentemente, o que é que vocês acham que vai acontecer? A célula NK, então, ela vai ser ativada, e quando ela é ativada, ela degranula, ela joga os grânulos dela sobre a célula infectada. E quando ela degranula, esses grânulos são de dois tipos. Um é a perforina. O que vocês acham que um grânulo que chama perforina faz? Né? O nome da molécula já meio que fala o que ela faz. Então ela perfura. Perfura o quê? A membrana plasmática. Para entrar o outro grânulo, que são as granzimas. Então a granzima entra e leva a célula à apoptose. Então esses grânulos são compostos de perforinas, que perfuram a célula infectada, e a granzima entra na célula e leva a célula à morte por apoptose, consequentemente matando tudo que está ali dentro da célula, fazendo o processo infeccioso. Então, é assim que funciona as células NK. E aí, eu quis colocar esse próximo slide justamente para a gente entender um pouco melhor como funciona dentro da célula quando a gente tem ali o receptor inibitório ocupado, né? Ocupado por quem? Pelo MHC de classe 1, e quando o receptor inibitório está desocupado pela presença de algum micro-organismo, então eu não tenho aqui o MHC de classe 1 que que ocuparia, né, o receptor inibitório da NK. Bora ver como é que isso acontece dentro da célula? O lance bioquímico ali dentro da célula? Então aqui, ó, essa parte desse retângulo aqui de cima, ele representa os eventos intracelulares que estão acontecendo dentro da NK. Então aqui o verdinho, esse receptor verdinho é o receptor de ativação e esse vermelhinho é o receptor de inibição. Quando ligam os dois ao mesmo tempo, como a gente está vendo aqui, ó, ligou aqui e ligou aqui, não é isso? Ligaram os dois, eu tenho o quê? Inicialmente eu tenho uma proteína tirosina sinase que ela vai fosforilar, né? Aqui, quando ela fosforila, ela manda sinais ativadores para eu ativar a célula NK. Porém, como eu liguei ao mesmo tempo o receptor inibitório, o receptor de inibição, né? Eu vou ter uma outra proteína, que é essa aqui, ó, que é a proteína tirosina fosfatase, que desfosforila. Então, ela arranca fora aqui o fosfato, levando a uma inibição. Então, quando eu tenho a ligação dos dois receptores ao mesmo tempo, o receptor de ativação e o receptor de inibição, a célula NK ela vai acabar sendo inibida. Por quê? Porque o receptor inibitório ou de inibição, ele ativa a proteína tirosina fosfatase, que desfosforila e acaba não deixando os sinais ativadores irem para frente. Então, a célula acaba ficando inibida. Isso acaba sendo muito interessante, porque imagina a célula, se a célula NK ela degranulasse por acaso numa célula nossa, a nossa célula ia morrer em vão, porque não estaria infectada por nada. Bom, e como é que funciona o outro lado, né? Então, dando essa pequena explicação sobre o receptor inibitório ocupado, como é que funcionaria então desocupado, né? Então, eu teria a mesma coisa acontecendo aqui com relação ao de ativação, né? Eu vou ter a ligação aqui do receptor, né, do ligante, e aí eu vou ter a proteína tirosina sinase sendo fosforilada, levando sinais ativadores para que a célula NK seja ativada. Tem alguma coisa ligando aqui, ó, no receptor inibitório? Não. Então, se não tem nada ligando aqui no receptor inibitório ou receptor de inibição, quando ele fica vazio, eu não tenho a proteína tirosina fosfatase, que iria desfosforilar. Então, consequentemente, o que é que eu tenho? A célula NK sendo ativada. Aí sim ela degranula. Bom, visto isso, acho que ficou claro por que a célula NK ela é ativada ou ela é desativada pela presença ou não do MHC na superfície da célula, que vai depender aí da presença ou não dos micro-organismos. Logicamente que aí, dependendo do micro-organismo, eu não tenho essa alteração no MHC de superfície da célula.
mas alguns micro-organismos fazem com que a célula perca o MHC delas. Mas aí também é uma outra aula, né? Em muitos detalhes. Com relação a NK. Acho que ficou claro, né, gente? A parte de NK, Natural Killer. Bom, falando agora de outras células que também participam da resposta imune inata e que também tem essa função ali, né, de nos resguardar de possíveis infecções, que são as células dendríticas, aí também temos os mastócitos, e essas células aqui que são células que foram descobertas há pouco tempo, temos 10 anos que essa célula foi descoberta, e que são chamadas de células linfóides inatas, que vai ser a última que eu vou discutir com vocês. Bora falar primeiro da dendrítica. A célula dendrítica, ela é uma célula que ela percorre ali os dois caminhos, né? As duas respostas imunológicas. Ela atua tanto na resposta imune inata, porque é lá que ela é ativada inicialmente, e ela leva essa informação para a resposta imune adaptativa, porque a resposta imunológica, como a gente falou antes, na aula anterior, a resposta imunológica ela é uma só, né? Uma resposta única. E essa resposta, então, ela só foi dividida para mostrar o quê? Que na inata são aqueles fatores mais rápidos e mais imediatos, mais prontos que acontecem primeiro, e na adaptativa eu tenho todo um processo de ativação. E a célula dendrítica é uma célula que faz justamente isso, ela comunica a adaptativa da presença dos micro-organismos. Então as células dendríticas elas fazem a detecção dos patógenos e ativam a imunidade adaptativa. Dentre as células dendríticas, eu tenho alguns tipos de células dendríticas, né? Então, eu tenho lá as células dendríticas que são chamadas de plasmocitoides, que são células envolvidas na produção de um tipo de interferon, já já a gente vai falar dessa célula plasmocitoide, e as células dendríticas convencionais. As convencionais são aquelas que estão instaladas nos tecidos, aí eu tenho as dendríticas que são as dérmicas e as células dendríticas foliculares. A folicular, a gente vai falar um pouco dela quando eu estiver falando de formação de plasmócitos de vida longa. Porque para eu ter esse plasmócito, que é uma célula produtora de anticorpo de imunoglobulina, eu preciso de uma célula dendrítica que é chamada de folicular, que está lá no folículo, que vai fazer uma coisa diferente ali com o linfócito B, para esse linfócito B então ser uma célula de vida longa. Mas em uma próxima aula a gente discute isso. Bom, e aí cada subconjunto, né, dessas células dendríticas, ela se desenvolve sob controle de um repertório específico de fatores de transcrição. O que é um fator de transcrição, né? Sempre gosto de falar para os meus alunos, né? Perguntar para eles, né? O que é um fator de transcrição? Então, se eu tenho uma coisa, uma estrutura, algo dentro de uma célula, que o nome é fator de transcrição, isso só pode ser algo que vai levar à transcrição. E o que é a transcrição? Vamos lembrar lá da biologia celular? Então, a transcrição nada mais é do que eu fazer RNA mensageiro. Lembram disso? Então, fator de transcrição são proteínas que migram para o núcleo da célula, se ligam a determinadas regiões promotoras, justamente para fazer RNA mensageiro específico daquela resposta. Então, quando a gente fala desses subconjuntos de células dendríticas, eu tenho alguns fatores de transcrição que são específicas de cada um delas, certo? Assim como o macrófago, assim como outras células também. Assim como as próprias células linfóides inatas, que a gente vai falar desses fatores de transcrição também. Então já retém aí na cabeça de vocês que fator de transcrição é algo que inicialmente está no citoplasma e quando essa célula recebe algum tipo de estímulo, esse fator de transcrição migra para o núcleo, se liga a regiões promotoras para sintetizar, para promover a síntese do RNA mensageiro, para que esse mensageiro então vá para o citoplasma, encontre os ribossomos e que esse ribossomo então faça aquela proteína. Que aí pode ser uma citocina, uma quimiocina, uma outra proteína qualquer. Beleza, gente? Nesse próximo slide, eu quis mostrar para vocês que a maturação de macrófagos e células dendríticas não são tão distantes assim uns dos outros, né? Então, como é que a gente tem a formação dessas células? Tanto dos macrófagos quanto das células dendríticas. Como a gente sabe, né, já vimos isso em aulas anteriores, as células que dão origem aos leucócitos, que são todos aqueles glóbulos brancos, elas estão dentro dos nossos ossos, dentro da medula óssea, principalmente dos ossos longos e chatos.
Então, dentro dos nossos ossos, nós temos uma célula precursora, que é a célula tronco hematopoética, pluripotente, que vai ter o potencial de se diferenciar em outras células, e a partir daí essas outras células vão gerando ainda as outras células para dar aquela diversidade de leucócitos que a gente conhece. Inicialmente, essa célula vai se diferenciar em um precursor de monócito e de célula dendrítica, depois, isso na medula óssea. Depois, na própria medula óssea, eu tenho a diferenciação. Lembrem-se, eu não posso usar a palavra transformação, tá? Esse evento aqui é um evento natural que acontece, um evento normal das nossas células. Então, quando eu tenho uma célula, por exemplo, a célula tronco hematopoética, quando ela se diferenciou para um precursor monócito de célula dendrítica, então eu falo, a palavra correta é diferenciação. Então, a célula sofreu um processo de diferenciação. Transformação em biologia celular, eu falo quando uma célula normal ela se transformou num câncer, por exemplo. Aí eu uso a palavra transformação. Caso esse não seja o caso, eu uso a palavra diferenciação. Pois bem, então esses precursores então, eles se diferenciam em monoblastos e precursores comuns de célula dendrítica, isso na medula óssea. Quando essas células estão prontas, então, vão para o sangue. Já no caso do monoblasto, a gente encontra, ele se diferencia mais uma vez, e quando vai para o sangue, eu encontro os monócitos, e esses monócitos é que vão dar origem então, aos macrófagos. E no sangue eu também encontro pré-células convencionais. Convencional o quê, né? Pré-células dendríticas convencionais e pré-células dendríticas plasmocitoides. Bora ver o que acontece aqui nos próximos passos. Então, esses três tipos celulares são encontrados onde? Na corrente sanguínea, certo? Pois bem, deixa eu só apagar aqui, para não ficar tão feio isso aqui. Opa! Ficar tão rabiscado. Vamos lá. Com relação ao monócito, então o monócito no tecido ele se diferencia em macrófago, que ele chegou lá no tecido, né, o monócito, ou por conta da presença de micro-organismo, e ele já chega e já se diferencia em macrófago para fazer o processo de fagocitose e as ações do macrófago, ou são aqueles macrófagos que já moram no tecido, que chegaram lá antes, também no formato de monócito, e são os meus macrófagos chamados então de residentes. E com relação às células dendríticas, esse precursor pré-convencional que está no sangue, quando ele se instala no tecido, então eu tenho as células dendríticas convencionais, que são as residentes, e também as plasmocitoides, que são as células dendríticas que estão envolvidas na produção de um certo tipo de interferon, que são os interferons do tipo 1. Bom, as dendríticas convencionais, né, são aquelas células que fazem o processo de fagocitose, como a gente está vendo aqui, ó, a célula fagocitou o micro-organismo, ela também possui aqueles receptores de reconhecimento de padrões, como a gente viu que reconhece os pumps no micro-organismo, processa esse micro-organismo no interior dela e migra para o linfonodo drenante mais próximo para apresentar um pedacinho. Isso aqui, ó, é um outro tipo de MHC, que depois a gente fala, ele vai se ligar. Ele vai ser acoplado ao MHC, o peptídeo do micro-organismo vai ser acoplado aqui nesse MHC para ser apresentado justamente para um linfócito T. E aí a gente vai ter uma aula, né, mais para frente explicando só para a gente ver como que as células dendríticas fazem esse processo, desde o processo de fagocitose até o processo de diferenciação da dendrítica para ela migrar para o linfonodo e encontrar os linfócitos T para ter esse processo de ativação. Então, as células dendríticas, elas formam essa interface, né, que é muito essencial, que ela vai fazer um processo de detecção inata, porque ela está lá junto com os macrófagos residentes fazendo a detecção do micro-organismo, porém ela não fica ali. Ela sai dali, vai para o linfonodo para fazer o quê? Para fazer a ativação da imunidade adaptativa, ativando os linfócitos T. Obviamente, a gente vai ter uma outra aula para explicar todo esse processo aí, como é que isso acontece. Falando um pouco então agora das células dendríticas plasmocitoides, a sua forma, né, a sua morfologia,
é similar, muito parecida com um plasmócito. É por isso que eu coloquei aqui uma dendrítica convencional, ó, cheia de aliás, as dendríticas recebem esse nome porque essa célula possui vários dendritos, que são essas projeções de membrana que estou apontando aqui para vocês, ó, que lembra muito a cabeça de um neurônio, né? Com os dendritos de um neurônio. Por isso que essa célula ficou chamada de célula dendrítica. Porém, a dendrítica plasmocitoide ela não se parece com isso aqui. Ela não tem, apesar de eu ter colocado aqui no desenho, né, no slide da dendrítica plasmocitoide, ela se parece mais com um plasmócito. Por isso que é uma célula mais arredondada. É por isso que o nome dela é célula dendrítica plasmocitoide, pelo fato de ela se parecer com um plasmócito. Essas células são encontradas basicamente no sangue e em órgãos linfóides, em menor número, então basicamente no sangue. E essas células, elas são a fonte principal dessas citocinas antivirais, que são os interferons do tipo 1. Os interferons do tipo 1, eu tenho ele de dois tipos, o interferon alfa e o interferon beta. E esses interferons levam a célula a um estado que eu chamo de estado antiviral. Então a célula entra num estado antiviral quando ela recebe esse interferon do tipo 1, que é o alfa e o beta. E o que é esse estado antiviral, né? O que é esse estado antiviral? Então, o estado antiviral é quando a célula recebe esse interferon do tipo 1, essa célula, então, ela passa a inibir a síntese proteica de vírus, justamente para que não tenha a formação de novos vírus. Ela faz a degradação do RNA viral, que dentro da célula a gente vai encontrar RNA viral, que é justamente para fazer síntese proteica de mais vírus. Além disso, eu tenho uma inibição da expressão dos genes virais. E além disso, mais uma coisa, eu tenho uma inibição da montagem de novas partículas virais. Então, o que é esse estado antiviral? Então, esses interferons do tipo 1, que vêm da dendrítica plasmocitoide, levam as células a esse estado antiviral, justamente para tentar segurar um pouco ali a proliferação desses vírus. Obviamente que teremos aulas mais para frente que vamos discutir como funciona o processo de morte de células infectadas por vírus. Mas aqui o sistema imune inato já está dando, por meio dessa célula dendrítica plasmocitoide, já está dando uma segurada ali no processo infeccioso, justamente para que não se espalhe tanto a infecção viral. Bom, deixa eu beber uma aguinha aqui para falar do mastócito. Os mastócitos, né? São células também muito interessantes. Essas células elas estão presentes na pele ali, né? Elas residem ali na pele e no epitélio das nossas mucosas. Elas são localizadas próximas ali, adjacentes aos vasos sanguíneos, e que quando esses vasos sanguíneos recebem os grânulos dos mastócitos, eles sofrem algumas alterações, né? E a gente vai ver na aula de inflamação que essas alterações elas propiciam ao começo da inflamação. Então, esses mastócitos, que possuem esses grânulos aqui, quando esses grânulos são liberados para o meio extracelular, agem nos vasos sanguíneos e vão acabar fazendo com que eu tenha o processo inflamatório sendo iniciado ou exacerbado. Então, ó, os mastócitos possuem muitos grânulos, esses grânulos são preenchidos com mediadores inflamatórios e, quando liberados, eles vão ativar, né, os vasos sanguíneos próximos ali à região, justamente para o recrutamento de mais leucócitos. E esses mastócitos são ativados porque eles também possuem aqueles receptores semelhantes a Toll, né, que são os Toll-like receptors. E aí quando você ativa o Toll-like receptor ou receptor semelhante a Toll do mastócito, esse mastócito acaba degranulando também. Há outro papel importante do mastócito, que eu lembrei agora, é que os mastócitos também trabalham na eliminação não, né? Mas pelo menos na montagem da resposta imunológica contra os eumintos, que são aqueles vermes intestinais, como a tênia, o ascaris e por aí vai. Mas aí, quando mais para frente teremos uma aula de resposta TH2, eu volto a falar da participação do mastócito. Bom,
Então esses mastócitos, quando eles degranulam, né, quando eles soltam esses grânulos para fora deles, então eles liberam estaminas, né, prostaglandinas e citocinas, como por exemplo o TNF. E esses fatores todos, eles acabam auxiliando no processo de vasodilatação e aumento da permeabilidade capilar, né? A permeabilidade daquele vaso sanguíneo ali próximo àquele onde o mastócito está degranulando. Então, consequentemente, eu vou ter o quê? Um aumento do processo inflamatório. Então, o mastócito também ele acaba sendo muito importante para essa inflamação aguda inicial. Certo, gente? E para finalizar essa aula, bora falar um pouco então das células linfóides inatas, cuja sigla é ILC, esse Szinho aqui para falar que está no plural, né? Que vem do inglês, né? Células linfóides inatas. E por que é chamada de célula linfóide inata? Porque essas células possuem o quê? Alguns fatores de transcrição que indicam para os pesquisadores que estão estudando essas células que elas pertencem a essa linhagem linfóide e não mieloide. Porém, uma característica dessa... Por que ela é chamada de inata, né? Ela é chamada de linfóide porque ela tem características características intracelulares de linfócitos, porém, quando a gente fala de receptor, porque os receptores dos linfócitos têm aquela diversidade grande, né? Que é justamente a resposta imune adaptativa, que tem esse potencial de se ligar a várias estruturas, milhões de estruturas diferentes de antígenos estranhos, até mesmo de antígenos próprios. Porém, essas células linfóides inatas, elas não possuem esses receptores com essa grande diversidade. Então, ela é linfóide porque ela possui fatores de transcrição que determinam que elas são linfóide, porém, elas são inatas pelo fato de não terem esses receptores com essa grande variabilidade de reconhecimento. Bora conhecer melhor um pouco as células? Então, essas células, essas ILCs, né, eu tenho de 3 tipos. Eu tenho a ILC1, ILC2 e a ILC3. Como eu falei antes, né, são linfócitos, são linfócitos porque existe fatores de transcrição que indicam que elas são linfócitos, mas elas não expressam, não apresentam os receptores de antígenos, que são bem diversificados, que estão expressos tanto nas células B quanto nas células T. Por isso que eu coloquei a B aqui embaixo e a T, porque na célula B eu tenho essa molécula que é o BCR, que nada mais é do que um anticorpo de membrana, é a imunoglobulina de membrana. E eu tenho uma grande variabilidade de imunoglobulinas para ligar diferentes micro-organismos, uma infinidade de micro-organismos. E as células T é a mesma coisa. A célula T tem o TCR, são essas moléculas que a gente observa que a sigla TCR significa receptor de célula T e o BCR, receptor de célula B. E ambos os receptores existe essa grande diversidade de potenciais para poderem se ligarem a diferentes antígenos, tanto antígenos estranhos quanto antígenos próprios. E no caso das ILCs, elas não possuem esses receptores, mas são chamados de linfócitos porque existem fatores de transcrição que determinam ela como sendo linfócitos. Então, em grande parte, essas células elas vivem, né, nos tecidos, né, então integradas à estrutura do tecido, e estão envolvidas com o quê? Em respostas imunológicas aos micro-organismos comensais, aqueles que fazem parte da nossa microbiota, e os patógenos, né, que podem ali estar tentando atravessar as nossas barreiras de mucosa. Eu ainda tenho células envolvidas, essas ILCs, no processo de remodelação do tecido danificado, para voltar ao que era antes. Eu também tenho algumas dessas células que acabam tendo uma comunicação mais direta com o sistema nervoso. Logicamente, se você for no PubMed, aquele site onde a gente acha os artigos científicos, e colocar lá cada um dessas 6 características aqui, e colocar as ILCs, eu vou achar pessoas no mundo que trabalham
com a ILCs voltada para o sistema nervoso, a remodelação do tecido, ou até mesmo a resposta desses patógenos nas mucosas. Então, para entrar em detalhes de cada uma dessas células, do que essas células podem fazer, aí a gente vai procurar em artigos científicos mais atuais. Mas o que eu quero passar para vocês hoje é para mostrar que essas células existem, que essas células até 10 anos atrás não se sabia da existência delas. Essas células, então, como eu falei antes, né, para elas serem consideradas essas células linfóides inatas, elas expressam um precursor comum, todas elas vão ter esse ID2, que acaba caracterizando como sendo essa célula da característica linfóide inata. Para elas se diferenciarem em ILC1, ILC2 e ILC3, elas vão precisar desses fatores de transcrição, né? Aqui o TBET, o GATA3 e o ROR, gama-T, que estão aqui. E aí cada um delas vai direcionar para um tipo diferente de célula, que no caso é A1, A2 ou A3. E essas células, por sua vez, elas passam a produzir citocinas que são características do seu perfil. Por exemplo, a ILC1, ela passa a produzir o interferon gama. O interferon gama, a gente vai ver em uma próxima aula que ele é muito importante para destruir os micro-organismos intracelulares, né, ou aqueles que foram fagocitados. A ILC2, por sua vez, ela passa a produzir IL-5 e IL-13. Essas citocinas estão envolvidas na inflamação alérgica e até mesmo para parasitas, aqueles parasitas grandes como os eumintos. E a ILC3, elas produzem IL-17 e IL-22, que estão envolvidas na função de barreira das nossas mucosas e também do intestino. Essas células, olhando as citocinas e comparando essas citocinas com perfis das células T, então parece, né, que elas espelham, né, o que é espelhar, né? Você olha no espelho, você está vendo a tua cara ali. Então, elas espelham as funções de outras células que já foram descobertas anteriormente, como, por exemplo, a TH1, a TH2 e a TH17. Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, a ILC1, ela produz interferon gama, como a gente viu no slide anterior. Quem produz também interferon gama são as células TH1. Essa célula TH1 está envolvida com aqueles intracelulares, que são os patógenos intracelulares. E a ILC1 também. A ILC2 está espelhada com a resposta TH2, né? Está produzindo ali citocinas envolvidas na resposta TH2, como IL4, IL13. E aqui, a ILC3, eu tenho o espelhamento com a resposta TH17, cujas citocinas, como IL17 e IL22, também vão estar sendo produzidas. E aí, indo para os micro-organismos que são os extracelulares. A impressão que dá quando você olha essas três células aqui, a ILC1, ILC2 e ILC3, e como elas são da resposta imuninata, é que parece que elas estão já ali previamente, já que elas estão nos tecidos, né, prontas para atuarem nessas diferentes linhas até que as células TH1, TH2 e TH17 fiquem prontas. Porque como a TH1, TH2 e TH17 elas são da resposta imune adaptativa, elas acabam sendo geradas um pouco mais para frente. Então, será que a gente não teria como já fazer, entre aspas, uma resposta imunológica, um combate a esses micro-organismos ou antígenos estranhos antes de eu ter pronto a TH1, TH2 e TH17? Então, para aí, o que a gente né, o paralelo, né, é que antes da gente ter a TH1, TH2 e TH17, no nosso corpo, a gente já tem a ILC1, ILC2 e ILC3, que já vão meio que começar o trabalho da TH1, TH2 e TH17. Então, a partir daí, a gente tem uma resposta mais efetiva quando essas THs chegam para a resolução daquele problema com aquele micro-organismo. Beleza, gente? Era mais uma introdução que eu queria mostrar sobre essas ILCs.
Então, mais detalhes sobre essas células, aí a gente vai procurar em artigos científicos para ver detalhes com relação a isso. E para finalizar a nossa aula, eu só queria fazer aqui um resuminho, né, mostrando as barreiras físicas e químicas, como, por exemplo, no trato respiratório, presença de muco, o epitélio ciliado, que bate de maneira sincrônica, né, e expulsa aqueles micro-organismos retidos no muco, presença de anticorpos, tem presença também de alguns fagócitos fazendo o processo de fagocitose. No trato digestório, a diferença de pH, né? O estômago tem um pH 2, né, que é muito ácido, que limita o crescimento de micro-organismo. Além disso, temos a presença da microbiota. Essa microbiota, ela acaba ocupando os possíveis sítios de ligação de outros micro-organismos. Então, os micro-organismos da microbiota natural, normal nossa, acabam nos ajudando a proteger as áreas de mucosa, por exemplo, para que os patogênicos não ocupem esses locais. Além disso, no intestino tem algumas regiões que o pH é bem alcalino, que também limita o crescimento de micro-organismo. O próprio fluxo mecânico, né, que são os movimentos peristálticos, acabam também levando esses micro-organismos ali embora. Existem enzimas como a lisozima para fazer degradação de peptidoglicano na parede de bactérias. E além disso, outras moléculas bactericidas que a gente encontra ali no trato digestório. Indo para o olho, no olho a gente tem o fluxo das lágrimas, né? E na lágrima também tem a lisozima, que degrada ali peptidoglicano. Pele, a própria barreira anatômica da pele, produção de suor, sebo, que deixam ali o pH da pele um pouco mais ácido. Tem as secreções de algumas substâncias também, como ácido lático, ácidos graxos livres. O pH, como eu já falei, né, por conta da glândula sebácea e sudorípara, né, que deixa o pH mais ácido da pele, e a microbiota comensal, que também ocupa possíveis locais para os patogênicos não se fixarem ali. No trato urogenital, ou geniturinário, o próprio fluxo urinário, né, que leva os possíveis micro-organismos patogênicos, o pH ácido da urina, a lisozima e ácido lático vaginal, são todos fatores que limitam o crescimento e desenvolvimento desses micro-organismos. Bom, minha gente, a aula de resposta imune inata foi completa, então, com essa segunda aula. E para finalizar, também queria deixar uma frase aqui, né? Obrigado pela aula, mas uma frase de Platão, para a gente começar a pensar nessas coisas além da imunologia, né? Então, qual é a frase? Opinião é o meio entre conhecimento e ignorância. Então, para a gente ter menos opinião das coisas e deixar de ser ignorante, bora estudar, né? Para ter quanto mais conhecimento a gente tem, mais próximo da verdade a gente fica. Então, bora estudar com as coisas que são cientificamente corretas para a gente sempre ter o nosso pensamento direcionado ali na razão. Tá certo, meu povo? É isso. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula.